quando a gente está trabalhando com a confeitaria sem glúten, a gente tem uma gama muito grande de tipos de farinhas, certo? A gente tem muitos tipos de farinha sem glúten e isso é incrível, porque assim a gente tem mais possibilidade de variar as nossas receitas, de enriquecer nutricionalmente as nossas receitas, de baratear a nossa receita, porque a gente substitui uma farinha que é mais cara por outra farinha que seja mais barata. Só que você tem que fazer isso de um jeito que a receita não tenha prejuízos, né? Não adianta você pegar uma farinha, trocar por outra sem saber o que você está fazendo e ter um resultado final horrível. Ah, eu quero baratear a minha receita, então eu vou substituir a farinha de amêndoas por outra farinha mais barata. Só que quando você substitui sem critérios, você substitui provavelmente do jeito errado, ou seja, por uma farinha que não vai suprir a falta da farinha de amêndoas, mesmo sendo mais barata. Você vai jogar a receita inteira fora e você vai ter um prejuízo alto por causa disso. Então, não negligenciem essa parte. Vocês precisam conhecer o que vocês estão colocando nas suas receitas. É importante, porque senão você vai ter uma grande chance de errar, um alto índice, na verdade, de erro, de desperdício, de frustração, de comer coisa ruim. Isso é um prejuízo também, né? Então, substituição de farinhas. O que eu preciso saber para substituir uma farinha corretamente na minha receita? Anotem isso, gente, é importante. Não negligenciem a parte teórica, porque sem ela vocês não vão ter o resultado perfeito. Primeira coisa que vocês precisam saber antes de substituir as suas farinhas sem glúten: a função delas. Vocês precisam saber qual é a função principal da farinha de arroz, da farinha de grão de bico, do polvilho doce, da fécula de batata. Vocês precisam saber a função principal. Isso é básico. Você precisa saber isso. E é simples, tá, gente? É uma função principal. Só que, dependendo do tipo de farinhas que você está usando, tem funções secundárias. Por exemplo, farinha de grão de bico. Função principal, estrutura, certo? Funções secundárias. Além da estrutura, a farinha de grão de bico também agrega liga, elasticidade, maciez, umidade, sabor, coloração às nossas massas. Então, ela tem uma função principal que você precisa conhecer, mas ela também tem várias funções secundárias e que vão fazer, quando você usa do jeito certo, vão fazer o seu resultado ficar maravilhoso, com um sabor suave, com uma maciez, uma umidade incríveis, se você souber usar do jeito certo. E para usar do jeito certo, você precisa conhecer. Para substituir do jeito certo, você precisa conhecer. Isso é primordial. Não tem negociação. Se você quer um resultado perfeito, você precisa saber o que você está colocando na massa. No sem glúten funciona assim. Tem muita gente que vai direto para a receita. Não, eu só quero uma receita, eu não estou afim de saber nada de nada, não. Não quero entender sobre ingredientes, não quero entender método de preparo, não quero saber nada disso. Eu quero uma receita e pronto. Só que aqui não funciona assim. Se você pensa que é só pegar uma receita, você está no lugar errado. Porque não funciona assim para as nossas receitas sem glúten. Sem leite também, mas o sem glúten ele é mais delicado para a gente substituir. Nós precisamos observar algumas outras coisas, além de trocar uma farinha pela outra, né? A farinha de trigo por uma farinha de arroz, por exemplo. É muito importante que vocês entendam isso. Quais características as farinhas agregam para as nossas massas? No caso da grão de bico que eu estava falando, ela agrega estrutura, então eu tenho suporte para minha massa de bolo. Meu bolo vai crescer e vai ficar crescido, vai ficar em pezinho ali, não vai solar, não vai baixar, porque eu tenho suporte, eu tenho estrutura através de uma das farinhas, que é a farinha de grão de bico, tá? É importante que vocês entendam essas características que as farinhas agregam para vocês substituírem corretamente. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui hoje para a gente conversar, tá? Por quê? Outra coisa sobre o conhecimento. Quando você entende a função, né, as características que cada farinha agrega para a receita, você aprende a combinar as farinhas. Tem muita farinha que agrega bastante liga para a massa. Se eu reúno só farinhas que agregam liga e além delas eu coloco um agente de liga na receita, o meu resultado pode ficar extremamente viscoso, elástico, né, com aquela textura depois de assado que parece um pão de queijo. Alguém já fez um bolo assim, que o bolo estica? Tem muita elasticidade. Às vezes, você está usando as farinhas erradas. Às vezes, você está usando muita farinha de liga e junto com ela
com elas, né, também o agente de liga. E aí, isso vai trazer uma elasticidade forte para a massa e o resultado vai ficar, né, borrachudo. E não é assim. Nosso resultado de um bolo sem glúten e sem leite é leve, é macio, é fofinho. Não tem nada de elástico, não tem nada de grudento no resultado. É importante que vocês entendam isso. Não se conformem se vocês estão fazendo um bolo sem glúten e ele tá parecendo uma borracha, parecendo um pão de queijo, ou que ele sola, ou que ele esfarela. Não, nosso resultado ele é perfeito. Tão bom, tão gostoso quanto feito com farinha de trigo. Só que você precisa saber fazer do jeito certo.